Oi, sou a Ana. Você já parou para pensar em como o mal trabalha nos detalhes da nossa vida? Hoje vou te mostrar os segredos de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, um dos livros mais vendidos da Amazon. E se a gente pudesse dar uma espiada no manual de treinamento do inimigo, sabe? E se fosse possível entender a tentação, mas não do nosso ponto de vista, e sim do ponto de vista de quem tenta? Pois é exatamente essa a proposta genial de C.S. Lewis na sua obra-prima de moralidade invertida, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Olha, esse aqui não é um romance comum, tá? O livro, na verdade, é uma série de 31 cartas. Elas são escritas por um demônio sênior, um burocrata do inferno chamado Fitafuso, e são enviadas para o sobrinho dele, um tentador novato chamado Vermebile. E a missão do Vermebile? Bem simples: garantia da nação de uma alma humana, que a gente só conhece como o paciente. Logo no prefácio, o C.S. Lewis já dá o tom da coisa. Ele não está aqui para escrever uma história de terror sensacionalista, nada disso. Pelo contrário, o convite é para uma análise psicológica, teológica, muito profunda. Ele nos alerta sobre os perigos tanto de ser cético demais, quanto de ter um fascínio meio mórbido pelo assunto. É literalmente uma caminhada na corda bamba intelectual. Para a gente conseguir decifrar esse manual do diabo, vamos seguir a estratégia do Fitafuso passo a passo. Vamos ver a premissa do livro, as táticas que ele usa para os recém-convertidos, a guerra psicológica, a sedução pelas coisas do mundo, os grandes princípios do inferno e, no final, como tudo isso ainda se aplica e muito nos dias de hoje. Ok? Então vamos mergulhar nisso. Para entender o jogo, primeiro a gente precisa conhecer os jogadores. E, claro, a estrutura super original dessa correspondência que vem direto do inferno. A dinâmica aqui é basicamente a de um mentor experiente, um pouco impaciente, com seu aprendiz meio estabanado. O Fitafuso, lá da sua mesa no inferno, dita as estratégias com uma precisão cirúrgica. Sabe, enquanto isso, o Verme Billy, que está lá no campo de batalha da alma humana, só comete erro de principiante. É através desses conselhos do Fitafuso que a gente enxerga a alma humana de uma perspectiva que é francamente assustadora de tão astuta. A estratégia do inferno não perde tempo. Ela começa logo depois da conversão do tal paciente. O Fitafuso sabe muito bem que esse é um momento de extrema vulnerabilidade e não de força como a gente poderia imaginar. A primeira tática é o que a gente pode chamar de anticlímax. O paciente está lá, esperando uma experiência quase celestial, mas o Fitafuso instrui o sobrinho a fazê-lo focar na realidade bem mundana da igreja. A decepção é a grande arma. Em vez de anjos, ele vê o dono da mercearia com um sorriso meio forçado. O pessoal canta mal, as roupas são feias. Aquela ideia gloriosa de cristandade bate de frente com a banalidade das pessoas sentadas no banco do lado. Essa aqui é a pergunta. A única pergunta que o Fitafuso diz que o Vermebre tem que impedir o paciente de se fazer. Mas por quê? Simples. Porque ela quebra o padrão duplo. É muito fácil julgar a hipocrisia dos outros, né? Mas o paciente é o tempo todo encorajado a nunca aplicar essa mesma lógica a si mesmo. E isso mantém num estado de superioridade, de condescendência. Daqui pra frente, a batalha sai do mundo exterior e vai direto para a arena da mente do paciente. E lá, as armas são a distração e o engano psicológico. Fitafuso é esperto. Ele sabe que a mente moderna não se vence com lógica. Ele aconselha o Vermebile a nem tentar provar que o materialismo é verdadeiro. Não. Em vez disso, a tática é fazê-lo parecer sólido, moderno, contemporâneo. O jargão funciona melhor que o argumento porque ele apela para a vaidade, para o desejo de estar na moda, e não para a razão. Essa pequena história é simplesmente brilhante. Um paciente ateu está no Museu Britânico, quase tendo uma epifania espiritual. O que o Fitafuso faz? Ele não contra-argumenta. Ele só sussurra. Tá na hora do almoço. E aí, na rua, o barulho de um ônibus, o grito de um vendedor de jornal, e pronto. Isso é o suficiente para convencer o homem de que aquelas reflexões profundas dele eram, na verdade, um absurdo. O banal é a maior de todas as distrações. A oração, claro, é um campo de batalha crucial. E a estratégia aqui é bem sutil. Primeiro, a tentativa é de impedir a oração por completo. Se isso não der certo, o plano B é transformar a oração num exercício de introspecção. Em vez de ser uma conexão, a oração vira uma tentativa de se sentir devoto, de fabricar sentimentos. O foco muda do inimigo, que é como eles chamam Deus, para o próprio eu. E isso para o inferno é sempre uma vitória. E agora, a tentação se torna social. Fitafuso mostra como usar o círculo de amizades e os hábitos mais sutis para afastar o paciente da fé de um jeito quase imperceptível.
O fitafuso recomenda que o vermelho lhe apresente ao paciente uns amigos que são, digamos, seguros. Eles não são pessoas más no jeito óbvio. Pelo contrário, são charmosos, inteligentes, céticos. A influência deles não é um ataque direto. O paciente, por vergonha e por um desejo de pertencer, começa a adotar os trejeitos e as visões de mundo deles. E aqui está o princípio psicológico que faz a estratégia dos amigos certos ser tão poderosa. O paciente começa fingindo ser cético e mundano só para se encaixar no grupo. Ele ri das mesmas piadas, mesmo que elas o incomodem por dentro. Com o tempo, a máscara se torna um rosto. O fingimento se transforma em caráter. Essa citação é talvez a mais famosa do livro inteiro e resume perfeitamente a filosofia do fitafuso. A danação não vem de um grande pecado dramático. Ela vem de milhares de pequenas escolhas, de um desvio lento e confortável para longe da luz. É como uma morte espiritual por 1000 cortes, tão gradual que a vítima nem percebe que está sangrando. Bom, agora vamos dar um passo para trás, sair das táticas específicas, para tentar entender as leis da física espiritual que governam o universo do Fitafuso. Fitafuso explica que a vida humana não é uma linha reta. É uma série de picos de fervor e de vales de aridez, de secura. E isso não vale só para a vida espiritual, vale para a vida emocional e até física. É um ritmo natural da existência humana, e entender isso é crucial para a estratégia dos dois lados da batalha. E aqui a gente vê a guerra de estratégias em ação. O inimigo, ou seja, Deus, usa esses vales, os períodos de secura espiritual, para fortalecer a vontade da pessoa, para que a fé dela não dependa de sentimentos que vêm e vão. Já o inferno, claro, explora esses mesmos vales para sussurrar que a fé era só uma fase e para introduzir tentações justamente quando a resistência está mais baixa. Essa é uma das táticas mais sutis e, na minha opinião, mais modernas do livro. É pegar algo bom, uma causa justa, e aos pouquinhos elevá-la a um patamar acima da própria fé. A religião deixa de ser o fim em si e vira só uma ferramenta para um objetivo político ou social. Quando isso acontece, o paciente já trocou a eternidade pelo mundo. E o inferno venceu. Para fechar, vamos dar uma olhada em como as estratégias do fitafuso, que foram escritas há mais de 80 anos, continuam incrivelmente relevantes no nosso mundo de hoje. Sabe, as táticas do fitafuso parecem ter sido escritas para o século XXI. A distração constante e essa cultura de consumo aplicada até na espiritualidade, o uso do sarcasmo como um escudo para a maldade, a desvalorização da virtude como algo careta antigo, todas essas são estratégias que a gente vê em ação ao nosso redor todos os dias. E aqui está o pulo do gato. Pro inferno, o tamanho do pecado não importa. O que importa é a eficácia. Um pequeno hábito de procrastinar ou um sarcasmo leve pode ser tão eficiente quanto um crime horrível se o resultado for o mesmo: afastar a alma, pouco a pouco, da luz. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a gente observar a nossa cultura, a política, as redes sociais, até nossos próprios hábitos, qual dessas estratégias diabólicas que o C.S. Lewis desenhou com tanta astúcia ressoa com mais força hoje em dia? A resposta pode estar desconfortavelmente perto de nós. E agora eu quero saber de você. O que achou desse livro? Ele foi útil para você? Fez sentido? Se você quiser adquirir e se aprofundar ainda mais, o link está aqui na descrição.